Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos agora passar para o momento de meditarmos na palavra do Senhor. É o momento de nós nos curvarmos diante das Escrituras e aprendermos aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. Amém? Gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, Colossenses 3. Nós iremos ler do versículo 12 ao versículo 17. Colossenses capítulo 3, do 12 ao 17. Palavras do apóstolo Paulo, essa carta maravilhosa que temos feito a exposição. Posso ler, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade e de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro entre vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Senhor, nós neste momento estamos diante da Tua palavra, e mais uma vez, ó Pai, ouvirmos e meditarmos aquilo que o Senhor deixou para nós. Mais uma vez, Pai, eu peço a Ti encarecidamente que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor rasgue o nosso coração, para que nós possamos entender a Tua palavra e aplicar a Tua palavra, Senhor. Eu só posso levar a palavra aos ouvidos dos meus irmãos, ó Pai, mas é o Senhor em que leva dos ouvidos ao coração e pode transformá-los, ó Deus. Que o Senhor nos ajude mais uma vez a estarmos diante da Tua presença e nos curvarmos diante da Tua santíssima palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Bom, na última oportunidade, que foi semana passada, nós falamos sobre o apóstolo Paulo estar aplicando agora a parte prática da carta àquela igreja de Colossos. Então ele doutrinou, agora ele está entrando para a parte prática. Na semana passada nós vimos que ele vai usar a parte prática da igreja usando a metáfora da vestimenta, que é como os homens e as mulheres vivem o cristianismo agora que são crentes. Então ele vai usar essa metáfora da troca de roupa, né? Então ele vai pegar essa ideia da troca de roupa e vai dizer: vocês precisam tirar, se despir, né? Se despojar dessa roupa velha, dessa roupa antiga que faz parte do seu passado, que não faz parte de um caráter cristão. E daí ele vai trazer 6 características que são pecados, que nós precisamos nos despir, tirar de nossas vidas. E nós falamos da ira, que ele vai dizer que nós precisamos tirar de nossa vida, a indignação, que é a cólera, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena e a mentira. Então essas são as vestimentas que Paulo vai dizer, vocês precisam abandonar isso, trocar essa roupa, se despir dessa roupa. E hoje nós entraremos aqui no que nós precisamos nos revestir. Então Paulo ele termina essa sessão dizendo o que nós precisamos tirar e agora o que nós precisamos nos revestir como filhos e amados do Senhor. Então ele vai dizer sobre isso e que essa característica dos cristãos de se despojarem do velho homem, não há diferença alguma entre as pessoas. Então não há diferença de raça, não há diferença de classe social, não há diferença de intelectualidade, todos são iguais porque o evangelho nivela todos. Então não existe um grupo específico de pessoas, todos precisam se despir porque estamos unidos a Cristo. E a nossa vida não é mais nossa, a nossa vida precisa ser a vida do Senhor. Então nós precisamos nos despir e nos vestimos da nova roupa que nós temos, que é segundo o caráter do Filho, que nós falamos um pouco na semana passada. E hoje, então, nós entraremos no que são, de fato, essas características que nós devemos ter. Porque isso, meus irmãos, é o que define um crente. Se existe um exercício que o crente precisa fazer diariamente, é se despir do velho homem e se revestir do novo.
né? Quando você chega cansado do seu trabalho, você tira sua roupa suja e você não fica sem roupa. Você precisa se revestir. É isso que Paulo está usando, essa ideia da metáfora da vestimenta. Porque nós precisamos, enquanto por um lado eu preciso me despir das velhas naturezas, da antiga natureza, com suas paixões, eu preciso necessariamente me revestir de outras coisas. Então não é só abandonar as velhas práticas, mas existem práticas boas e santas que agora eu preciso fazer. Às vezes temos a ideia de que nós precisamos apenas abandonar, né? Eu não sou mais o homem que eu era, eu não faço mais o que eu fazia. Tá, mas o que você faz agora? Existe essa ordem do Senhor de nos despirmos, mas nos revestirmos do novo caráter, que é a semelhança de Cristo. Que é isso que nós vamos falar um pouco aqui sobre isso. E antes, meus irmãos, de eu entrar propriamente dito aqui no versículo 12, tudo que nós iremos falar hoje são caráteres de que a igreja precisa ter, de que os cristãos precisam ter. E antes de eu entrar, eu preciso fazer uma consideração muito importante para vocês. Nós não conseguiremos nos despojar, né, e nem nos revestirmos se não formos cheios do Espírito Santo. Não há outro caminho, meus irmãos. Não existe outra forma de você conseguir se despojar do seu velho homem, das velhas práticas, e nem se revestir de um novo homem se você não for cheio do Espírito Santo. Não tem outro caminho, não tem como, não é pelos seus méritos, não é por esforço, não é você escrever na geladeira. Se o Espírito Santo de Deus, você não estiver cheio, transbordante do Espírito, você não vai conseguir, não vai conseguir. É por isso que essa atitude dos crentes são só para crentes. Os ímpios que não foram regenerados não conseguem abandonar as velhas práticas e nem conseguem ter os frutos dignos de arrependimento que são gerados pelo Espírito. Uma história curiosa, uma vez um diácono chegou para o Dr. Billy Graham, né, acho que vocês conhecem, e disse assim para o Dr. Billy Graham, viu, é o seguinte, tem um diácono na igreja, que esse diácono precisa ser disciplinado. E o Dr. Billy Graham disse, é verdade? Ele falou, esse diácono ele precisa ser disciplinado porque ele tem bebido muito, né? Então ele tem se embriagado, e nós estamos sabendo disso, e ele precisa ser disciplinado. E o Dr. Billy Graham, com uma sabedoria maravilhosa que o Senhor deu para ele, virou para ele e disse assim, é verdade, nós vamos conversar com esse diácono. Mas antes de conversar com ele, eu quero te fazer uma pergunta, você está cheio do Espírito Santo? Aí, que era também um outro diácono, né, ele deu aquele, cheio do Espírito Santo, eu não estou, né, mas... Ele falou assim, então eu vou precisar conversar com os dois. Porque em Efésios capítulo 5, vai dizer, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. São duas ordens. Ao mesmo passo que você deve abandonar essa vida prática do vinho, você não deve beber, porque é onde há dissolução, para você não se embriagar. Por outro lado, você precisa se revestir do Espírito Santo. Então, é exatamente diante desse cenário que nós estamos. Não é apenas se despojar do velho homem, não é apenas abandonar as velhas práticas, mas é se revestir de algo novo. É mudar as características. Eu deixo de fazer algo, mas eu passo a fazer outras coisas. Então, ambos precisaram sentar e serem disciplinados e conversar, porque ambos estavam em falha diante do Evangelho. Não é só abandonar, mas é se revestir. E a palavra vai dizer que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá. Antes disso, minha pergunta é, conseguiram se despir bastante essa semana? Conseguiram? Como que foi a semana, né? Meditaram um pouco mais esse texto, onde nós precisamos o tempo todo estar voltando e abandonando as velhas práticas. Então vamos lá do que nós precisamos ter, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Dentre as pessoas que não existe diferença entre classe social, onde Deus não faz acepção de pessoas, porque são todas as classes sociais, intelectuais, financeiras, culturais. Dentre estes, Paulo vai dizer, se revistam como eleitos de Deus. Porque as características de um eleito é ele que abandona os pecados. Não existe, meus irmãos, essa ideia que as pessoas tentam disseminar, de que, se eu sou um eleito de Deus, se Deus me escolheu, se eu sou um chamado, se eu sou um escolhido, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero, e Deus vai me salvar, porque eu sou um eleito, de forma alguma. Veja que Paulo chama esses irmãos de eleitos depois que eles já abandonaram o pecado. Depois que eles já mortificaram a carne, depois que eles já se despiram do velho homem, e se revistam como eleitos, porque são vocês os que conseguem abandonar as velhas práticas.
Não existe essa ideia de que você pode viver a vida da forma que você quer, de que você é um eleito, porque não é. Porque o Espírito Santo não habita naqueles que gostam e vivem em uma prática de pecado, achando que são eleitos. As coisas não andam juntos. Os que são eleitos são aqueles que se revestem do Senhor e abandonam as velhas práticas. Algo diário, algo que precisa ser feito diariamente, mas a evidência da eleição é a santificação. A evidência de que somos eleitos, salvos e chamados no Senhor é que buscamos todos os dias mortificarmos a nossa carne. Nós temos o texto muito conhecido, de João 15, Jesus dizendo que não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, que eu vos escolhi a vós, para que vás e deis frutos e o fruto permaneça. Então, tudo aquilo que nós temos, a doutrina da eleição, é uma doutrina bíblica onde nós encontramos claramente o Senhor nos escolhendo antes. O Senhor nos amando antes, o Senhor nos perdoando antes, e daí toda a nossa vida é uma consequência daquilo que alcançamos por meio de Jesus. Então ele vai dizer, se revistam como eleitos de Deus, santos e amados. Os santos aqui, a palavra santo, significa separado, alguém que é escolhido, que é literalmente separado dos outros. Vocês são santos diante de Deus. Os santos aqui, meus irmãos, não é ausência de pecado, de forma alguma. Nós somos santos diante de Deus porque Ele é santo. Se lembrem que a nossa vida não é nossa. A justiça de Deus que Ele conquistou na cruz, Ele imputa a seus filhos e agora Deus nos olha através de Cristo justos. Nos olha através de Cristo santos. Se vocês voltarem uma página aí, em Colossenses capítulo 1, no versículo 2, Paulo endereça essa carta a esses irmãos. Colossenses 1, 2. Aos santos e aos fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz vós outros da parte de Deus nosso Pai. Paulo aqui ele já está endereçando a sua carta. Estou escrevendo aos santos, não aqueles que não há pecado, mas aquele povo separado, escolhido, remido e redimido pelo sangue de Cristo. Eu e você, meus irmãos, somos santos. Nós somos meu santo irmão. Nós não estamos adorando e nem dizendo que esse irmão não há pecado. Porque a santidade aqui, nesse sentido de santo, de separado, é um estado. Nós somos santos diante de Deus. Não é um sentimento. Ainda que a santificação faça parte, que é o que nós estamos trabalhando, nós somos santos diante de Deus, porque Deus não olha para mim, não olha para você. Deus olha para o seu Filho. E o seu Filho imputou em nós a sua justiça e a sua santidade. Os méritos sempre são de Cristo, nunca são nossos. Então vocês são santos e vocês são amados. É o que está dizendo aí. Se revistam como santos, que vocês são separados, e vocês são amados por Deus. Em 1 João capítulo 4, João vai dizer que nós só conseguimos o amar porque ele nos amou primeiro. E é interessante porque nada, absolutamente nada do que eu e do que você faça vai fazer Deus te amar mais ou te amar menos. Os atributos de Deus, meus irmãos, eles são imutáveis. Se Deus te amou uma vez na eternidade, Ele vai te amar por toda uma vida. Deus não oscila de humor como nós oscilamos. Deus não ama hoje e não ama amanhã. Se o Senhor nos amou como santos e amados, aonde Ele imputou a sua justiça, aonde Ele nos deu por meio da sua graça o sacrifício de seu Filho a nós, Ele nos ama. E isso nunca vai mudar. Nós tendemos a achar que quando estamos numa vida piedosa, lendo a Bíblia, orando, Deus nos ama mais. E quando estamos vacilantes com os nossos pés, não mortificando a nossa carne, Deus nos ama menos. Deus é imutável. Deus é imutável. Isso deve ser um conforto e um acalento para o nosso coração. Os reformados, têm uma dificuldade, não vou generalizar, obviamente, mas no meio reformado existe essa dificuldade de entender o amor de Deus sobre nós. Nós entendemos que somos depravados, meus irmãos. Nós entendemos que necessitamos diariamente da graça de Deus. Mas nós não devemos viver prostrados, como eu sou miserável, como eu sou miserável, se humilhando, como os antigos faziam, em panos de saco. Mas o Senhor nos ama. Mesmo nós sendo miseráveis, pecadores, depravados, o Senhor nos amou, nos trouxe para perto de si, imputou a sua justiça em nós, nos separou como santos e diz, eu amo você. Nós precisamos receber, fica estranha a palavra, mas nós precisamos nos conformar e nos agraciar dessa doutrina maravilhosa que Deus ama o seu povo.
A gente perde de noção, a gente perde de vista que Deus ama e acha que Deus está o tempo todo irado com o seu povo. E Deus está, mas Deus só não mata o seu povo porque Deus olha por meio de Cristo. E Cristo fala, eles são o meu povo, aquele a quem eu morreu, aqueles a quem eu morri. E nós vemos em João 17, o pedido maravilhoso de Jesus. João capítulo 17, olhe na sua Bíblia, leia durante a semana na sua casa. Para mim, é o capítulo que eu mais amo nas Escrituras. João 17. Nós vamos ver Cristo orando pelo seu povo. E ele vai dizer no último versículo, Pai, o amor que você tenha para comigo, que também se estenda aos meus irmãos. Ele ora, Cristo ora por mim e por você, que seríamos aqueles que iriam crer em seu nome no futuro. E o Senhor nos ama, meus irmãos, e isso nunca vai mudar. Antes nós éramos inimigos, hoje nós somos amigos. Antes éramos imputados como pessoas que iriam para o inferno, mas Ele nos tirou do inferno, nos amando e nos trazendo para perto. Imagine só como deve ser difícil para um noivo que vive demonstrando o seu amor para com a sua noiva e ela nunca liga para esse amor. Ele está o tempo todo mostrando a sua graça, mostrando o seu amor, e ela nunca liga. Ela está sempre mal-humorada. Ela está sempre dizendo que não está bom. Entender o amor de Deus vai nos ajudar a amarmos os nossos irmãos. A falta de amor que temos uns para com os outros é a falta de entendimento de como Deus nos amou. Porque quando entendemos o amor de Deus, que mesmo não merecendo, Ele nos ama, é um amor que nos constrange, é um amor que você não pode fazer absolutamente nada para merecer esse amor. Você olha para o seu irmão e fala assim, meu Deus, o mesmo amor que eu recebi do Senhor, eu vou transmitir a você. A nossa falta de amor é falta de entendimento de como Deus nos ama. E nós só conseguimos isso, meus irmãos, por meio do Espírito Santo. Amém? Então vamos seguir aqui. Então nós devemos nos revestir como santos que somos separados, como amados do Senhor, né? E agora nós vamos entrar nas características que devemos ter, que só conseguiremos por meio do Espírito Santo. Então vocês são santos e amados, e a primeira característica que precisamos nos revestir, a roupa que precisamos colocar, é que eu e você precisamos sermos misericordiosos. Termos ternos afetos de misericórdia. Eu e você precisamos ser misericordiosos. Essa é a roupa, essa primeira roupa, que precisamos colocar. E o primeiro ponto importante aqui é porque Cristo é misericordioso, meus irmãos. Nós nos revestimos do Senhor com misericórdia, porque Ele é misericordioso conosco todos os dias. Veja que a misericórdia é completamente o oposto da ira. É completamente o oposto da intolerância que nós falamos na semana passada. Eu lembro de ter comentado na semana passada sobre como demonstramos a ira, a intolerância aos filhos, em casa, como fazemos isso com os filhos. E às vezes, o que os filhos precisam é de misericórdia. Eu estou dando um exemplo, que foi o exemplo que eu dei na semana passada. Nem tudo, meus irmãos, é a ferro e a fogo. Olhem para os seus filhos como pecadores e necessitados da graça e da misericórdia, assim como você é. Deus tem misericórdia com você e você não tem misericórdia com ninguém. Você é sempre o ferro a fogo, é assim que precisa ser. E nós, não seus filhos apenas, mas os seus irmãos precisam de misericórdia. Os seus irmãos precisam de trégua. Não sejam intolerantes. E a misericórdia, meus irmãos, é ter compaixão, é ter piedade. Apesar das falhas cometidas pelos outros, a misericórdia é aquela libertação do julgamento, onde você não imputa a sua intolerância, mas você tem misericórdia dessa pessoa. É onde você demonstra piedade, onde você demonstra compaixão pelos seus irmãos, entendendo que o Senhor é misericordioso com você todos os dias, mesmo você não merecendo. A primeira característica que Paulo vai dizer, se vistam da misericórdia de Deus. É muito fácil sermos intolerantes e é muito difícil aplicarmos a misericórdia. Ainda mais quando nós somos os ofendidos. Ainda mais quando alguém faz algo contra nós. A misericórdia é um atributo maravilhoso que precisamos ter, que só conseguiremos pelo Espírito Santo e que nós devemos praticar todos os dias. Segunda característica, segunda roupa que precisamos vestir. Então, falamos da misericórdia. A segunda é a bondade. Mais um atributo maravilhoso do caráter de nosso Senhor. Nos revestimos de bondade.
A bondade e a benignidade, elas são muito parecidas, né? São palavras sinônimas. Mas a benignidade, ela é mais voltada para o caráter do ser humano, né? Eu tenho um caráter benigno, enquanto a bondade é aquilo que eu faço. Por isso que elas andam muito juntas, mas a bondade e a benignidade fazem parte do caráter do indivíduo bondoso e o que ele faz como ação de bondade, né? Em prestar um serviço, uma caridade, uma preocupação, um zelo, um cuidado. Isso é bondade, meus irmãos. Efésios 4, capítulo 4, versículo 32, Paulo vai orientar aquela igreja dizerem assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. O crente bondoso é aquele que se dá. E é evidente no coletivo. O crente que é bondoso, o crente que é benigno, é aquele irmão, é aquela irmã que você olha e você vê bondade, você vê serviço, você vê amor e você vê misericórdia. Veja que é completamente o oposto. Paulo está fazendo literalmente esse paralelo entre a forma que devemos abandonar e o que devemos ser. Nós não somos irados, nós somos misericordiosos. Nós não somos maldosos, nós somos bondosos uns para com os outros. Isso é maravilhoso. Demonstrando amor, carinho, demonstrando que os seus irmãos são superiores a ele. É aquele homem bondoso. Eu não sei o que é pior, meus irmãos. Se é nós olharmos para o que precisamos nos despir e que ainda continuamos com essas práticas, ficamos mal com isso, ou se olharmos para o que precisamos ter e falarmos, meu Deus, estou tão longe disso também. E isso é o Evangelho. Terceira característica que precisamos nos vestir, a humildade. Acompanhem comigo aí. Então temos ternos afetos de misericórdia, de bondade e de humildade. O humilde é o oposto do arrogante, do crente prepotente, do crente que é melhor que todo mundo, do crente que difama os outros para se sentir superior, que é o que nós comentamos. Obrigado, meu irmão. Humilde, ele não precisa provar que ele é humilde para absolutamente ninguém. Humilde, você identifica e você olha e fala assim, esse homem e essa mulher são humildes. São pessoas que no seu trato, na sua demonstração, no seu relacionamento, demonstrando a misericórdia, a bondade, são pessoas humildes. E a característica mais importante que eu vejo dos humildes, que para mim definem os humildes, são aqueles que são ensináveis. Os humildes são os ensináveis. Os humildes são os que reconhecem que são dependentes de Deus, que desejam se submeter à vontade de Deus e que se voltam para as Escrituras, e ainda que as Escrituras os firam, ainda que as Escrituras os machuquem, ainda que as Escrituras os coloquem em uma situação difícil, eles se arrependem e eles são ensináveis. E eles pedem ajuda, e eles não são arrogantes, e são vulneráveis e mostram que precisam uns dos outros. Mais uma vez, uma característica tão maravilhosa e tão escassa na igreja. Homens e mulheres que são humildes, ensináveis, prontos para ouvir o Evangelho e se dobrar para o Evangelho. O grande problema é estudarmos, temos as nossas convicções e nada nos dobra. Nada nos dobra. Eu acho que é assim e pronto, acabou. E nós vemos os humildes, está nas Escrituras, ainda que isso vai contra o que eu creio, ainda que isso me fira, eu me debruço e eu me submeto às Escrituras. Vamos mais um, meus irmãos? Nós precisamos ser mansos. É o outro item aí. Os mansos, meus irmãos, são os de domínio próprio, que é o oposto de quem? Nós falamos do esquentadinho, do pavio curto, do briguento. O mansidão são aqueles que controlam as suas emoções, que são calmos e que são serenos. O que nós não podemos confundir é a mansidão com a timidez. Timidez é timidez e mansidão é mansidão. A mansidão, ela está no âmbito de alguém que é domado, alguém que é domesticado, que é amansado. Então, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às adversidades, às acusações, os problemas, ela é domesticada, ela consegue se manter mansa.
Veja que é completamente diferente do tímido. Não é isso, não é a timidez. Mas são os mansos, são aqueles que, mesmo em meio a dificuldades, a problemas, eles conseguem ter o domínio próprio de respirar, conseguem ter o domínio próprio de ser domado e não revidar da forma que vai denegrir as Escrituras. É alguém que é manso. 2 Timóteo, eu quero que vocês abram esse texto, por favor, meus irmãos, em 2 Timóteo capítulo 2, sobre esse tema que é muito importante. Paulo orientando ao Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler do 24 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo 2, 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Então, nós não vivamos brigando, não fazemos contenda. É necessário que nós não façamos isso. E assim deve ser o quê? Brando para com todos, e apto para ensinar, e paciente, disciplinando com mansidão, aí a mansidão, os que se opõem. Veja, meus irmãos, ser manso com quem é manso é fácil. O que Paulo está dizendo aqui a Timóteo você precisa ser brando, apto para instruir, você precisa ser paciente, porque você precisa instruir as pessoas e disciplinar as pessoas, mas com mansidão. Ser manso com quem é manso é fácil, mas ele vai dizer isso àqueles que se opõem, aqueles que se levantam contra você, aqueles que vão contra o que você está ensinando. E você precisa ser manso, paciente e brando. Aí vai continuar aqui, né? Disciplina, versículo 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem. E olha o que tem que fazer. Na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então existem aquelas pessoas que estão cativas do diabo, que não são sensatas, que é o que ele vai dizer aqui, e você precisa o tempo todo ser manso, ser brando e apto para ensinar e disciplinando com mansidão. E na expectativa de que Deus irá fazer eles se arrependerem, porque isso não é uma garantia. Veja que a mansidão é um fruto do Espírito, senão nós não conseguiremos. Na terceira vez que o opositor se opõe, nós já chutamos o balde também. E Paulo vai dizer a Timóteo, é necessário que você não contenda, que você seja brando, apto para ensinar e paciente. Não existe espaço para o crente irritadinho. Nós precisamos o tempo todo estarmos voltando às Escrituras, buscando a mansidão, a bondade, a misericórdia. E se tem um texto, meus irmãos, que deve nos chamar muito a atenção, é o texto de Mateus, onde Jesus vai dizer: aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Se existem duas características que o nosso Salvador tem, que faz parte do DNA do nosso Senhor e Salvador, é que ele é manso e que ele é humilde de coração. É isso, e ele vai dizer: aprendei de mim, porque é isso que eu sou. Busquem ser como eu sou, ter o caráter que eu tenho, que é de mansidão e de humildade. Cristo nunca buscou a glória para si. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou. E quando falavam para ele, ele dizia: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Nós precisamos ser humildes e mansos. E mais um aí. Longanimidade, paciência. Não é isso? E o crente, obviamente, meus irmãos, que é manso, ele é paciente, né? Ele é longânimo. E a longanimidade é alguém que, obviamente, é calmo, é sereno, mas é alguém que demora-se a se irar, e é aquele irmão perseverante, que mesmo em meio às ofensas, mesmo em meio às injúrias, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às dificuldades da vida, como um desemprego ou uma doença, são aqueles irmãos que continuam inabaláveis. Os pacientes, os longânimos, são aqueles que têm a capacidade graciosa e poderosa de suportar dor,
se esmorecer na fé. São aqueles que não estão com os olhos fitos na situação. São aqueles que não são movidos de acordo com as circunstâncias das suas vidas. Mas eles estão alicerçados e firmes no Senhor com mansidão e paciência. E longanimidade. Que obviamente reflete a bondade, que reflete a misericórdia. Isso é maravilhoso. Então, e é interessante que os longânimos são aqueles que vivem dessa forma e não descontam nos outros. São aqueles longânimos que se ajoelham e vivem sua vida esperando no Senhor com paciência, com longanimidade, mas elas se debruçam a Deus e choram diante de Deus. Mas você não vê um longânimo descontando seus problemas nos outros. Você não vê isso. Então, meus irmãos, tem mais uma aqui, mas as características que precisamos ter como seres humanos voltados à semelhança de Cristo: misericordiosos, bondosos, humildes, com mansidão e com paciência. Como eu disse, eu não sei o que nos fere mais, se é o que precisamos abandonar e não abandonamos, ou se é o que precisamos ter e não temos. A grande verdade é que a nossa vida é um caminhar diariamente de abandonar as velhas práticas, a mentira, a ira, a difamação, a cólera, e nos revestirmos da misericórdia, da bondade, da paciência e da longanimidade. É um caminho longo, meus irmãos, da santificação, que isso nunca vai acabar. Até nos encontrarmos com o Senhor, é um processo diário que conseguimos, dia após dia, vencer as nossas falhas por meio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, cheios dele, não conseguiremos fazer essas coisas, não conseguiremos ter o caráter à semelhança de seu Filho. E daí no versículo 13, vamos seguir, ele vai dizer que nós precisamos o quê? Nos suportar uns aos outros. Não só o paciente que suporta aquele irmão que não é legal, aquele irmão que está o tempo todo se opondo, mas ser de fato o suporte, carregar o fardo uns dos outros, ser como de fato um suporte, que é ajudar em amor, em misericórdia, em bondade, ensinando. O suporte é extremamente importante porque a igreja precisa desses homens e dessas mulheres que têm o caráter à semelhança de filho, que conseguem suportar irmãos que estão nesse processo e que ainda não conseguiram abandonar as velhas práticas. São esses irmãos que o suportam e são esses irmãos que são o suporte deles. Que pega na mão e diz assim: vamos lá, eu vou te ajudar, vamos orar, vamos ler as Escrituras, vamos nos voltar ao Evangelho para que nós possamos ser mais parecidos com o Senhor. É suportar o fardo, é carregar o fardo junto, é chorar junto, é se alegrar junto. Isso é igreja. Ainda no versículo 13, o que nós precisamos fazer, obviamente, diante desse cenário? Perdoai-vos mutuamente. Se perdoem, meus irmãos. Na igreja, você sempre será decepcionado. Nós lutamos e batalhamos para que isso não aconteça e que para que seja o mínimo possível, né? Mas é necessário você perdoar os seus irmãos, ter humildade, ter mansidão, porque essa é a realidade da igreja. Somos homens e somos falhos, isso é vida de igreja. Eu vou falhar com vocês e vocês vão falhar comigo. E nós nos suportamos e nós nos perdoamos mutuamente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra outrem. A falta de perdão não há espaço na igreja. A falta de perdão divide a igreja. Nós precisamos o tempo todo nos perdoarmos. E por que isso é importante? Porque nada, como eu já disse aqui, nada do que o seu irmão fez contra você é maior do que você fez contra o seu Senhor. A ofensa que aquele seu irmão fez contra você não pode ser maior do pecado que você comete todos os dias contra o seu Senhor. E é por isso que você perdoa. Veja que continua o versículo: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Veja a importância de observarmos aqui que não está trocada a sequência. Não é assim, eu vou perdoar o meu irmão porque Deus me perdoa. Não é isso que está escrito aqui, está dizendo, assim como vocês já foram perdoados, assim como Ele vos perdoou, vocês se perdoem. Não está trocado. Ele te amou primeiro, Ele te escolheu primeiro e Ele te perdoou primeiro. E é por isso que você se apropria da vida de Cristo, que não é a sua, e você ama e você perdoa os seus irmãos. Pare um pouco, meus irmãos, e olhe de onde Ele te tirou. Olhe de onde você veio. Olhe o que você fazia e Ele te perdoou. Olhe o que você ainda faz e Ele te perdoa.
Olha a vida promíscua que você vivia, que o odiava, e mesmo assim ele te amava, e mesmo assim ele te perdoava, porque você foi escolhido, você foi um eleito, que é o que vai dizer as Escrituras, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Veja que nós estamos definitivamente na parte prática da carta de Paulo. Abandone o que vocês precisam abandonar, se revistam do que vocês precisam se revestir, amando, suportando e se perdoando, porque ele está tratando vida de igreja, está tratando vida prática. Por quê? Sempre apontando para Cristo, porque ele te amou, porque ele te perdoou. A nossa consequência é fazermos aquilo que o Senhor já fez por nós. Um crente que não vive fazendo aquilo que o Senhor já fez por nós, talvez ainda não foi regenerado. Talvez o Espírito Santo ainda não tocou em seu coração. Porque ele ainda continua achando que é pelos seus méritos, continua achando que é pelo esforço do seu braço que ele vai conseguir algo. O processo da vida do cristão é só de reflexo, é só de consequência de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. O caminho que nós caminhamos é o caminho que Deus trilhou para nós e que Ele já fez antes, para que nós andássemos nele, né, que vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 10. Mas acima de tudo isso, meus irmãos, acima de tudo isso, uma igreja que tem caráter de mansidão, de amor, de bondade, de misericórdia, de paciência, que se suporta, que se perdoa, acima de tudo isso, a principal característica de uma igreja, ela precisa se amar. Veja o versículo 14, é o que Paulo está dizendo. Acima de tudo isso, com prioridade, como principal, antes de todas essas coisas, como falamos recentemente em Apocalipse capítulo 2, antes da ortodoxia, antes da doutrina, antes de sermos uma igreja operosa, uma igreja com virtude, uma igreja com obras, antes de tudo isso, acima de tudo, o que está dizendo no versículo 14, esteja entre vós o amor. Jesus vai dizer em João 13:35, que nós não seremos conhecidos como os discípulos pela doutrina que pregamos. Eu e você não seremos, ele vai dizer em João 13:35, né? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros, né? Nós não seremos conhecidos como discípulos de Jesus pela doutrina, embora isso seja muito importante. Nós não seremos conhecidos como discípulos de Jesus porque entramos em debates teológicos. Nós não seremos conhecidos como discípulos de Jesus quando ficamos em rodas de discussões para dizer quem sabe mais versículo. Nós não seremos conhecidos como discípulos de Jesus pela roupa que vestimos. Nós não seremos conhecidos como discípulos de Jesus pela placa da nossa igreja. Nós seremos conhecidos como discípulos quando nós nos amamos. Isso são palavras de Jesus dizendo aos discípulos. Vocês serão conhecidos que vocês são os meus discípulos quando vocês se amarem. E que tipo de amor é esse, meus irmãos? É o amor que Cristo deu por sua igreja. É o amor sacrificial, voluntário, que o Senhor amou a sua igreja, mesmo ela não merecendo. Deus nos amou quando éramos ainda ímpios, quando ainda éramos pecadores. E é esse amor que nós entendemos, que nós falamos aqui no começo do sermão, entendemos esse amor que nos constrange e nós nos amamos uns aos outros, porque Cristo não morreu apenas por mim, Cristo morreu pela sua igreja. Cristo morreu por cada um de vocês que estão aqui. E o mesmo amor que eu sinto e que eu sei que Deus tem por mim, Ele também tem pelo meu irmão. Então eu o amo da mesma forma. Um amor sacrificial, um amor que não é baseado na troca, mas é um amor que nos ajuda a servir. Meus irmãos, os visitantes que nos visitam, né? Muito feliz de vocês estarem aqui. Mas eu quero dizer para a igreja que os visitantes, quando chegam na comunidade, eles precisam se sentir amados. A igreja será reconhecida como igreja quando nós os amarmos, quando abraçarmos e termos aquele sorriso, dizer: você é importante para nós, você faz parte da nossa família na fé. Como é maravilhoso ter você em nosso meio. Se achegue a nós, vamos sentar à mesa, vamos comer, vamos meditar na palavra do Senhor. E parece besteira, mas o amor, que é o que nós transmitimos, que é o que Cristo espera que nós façamos, isso traz cura, isso traz acalento, isso traz restauração, um abraço, um sorriso, dizer: nós te amamos em Cristo. Uma igreja é uma igreja quando ela se ama.
Irmãos e irmãs que estão dispostas a servir, a ajudar, a estender a mão, a procurar a necessidade. E isso traz cura, meus irmãos, isso traz acalento para a alma. A igreja precisa ter, nós precisamos ter aquela característica de suprirmos a necessidade uns dos outros. Sabe aquele sentimento de você ver que o irmão quer fazer qualquer coisa para você se sentir bem? É isso, meus irmãos. Isso é o amor que nós temos e que nós devemos entender e transmitir aos nossos irmãos. Acima de tudo, que é o que ele está dizendo aqui, acima de tudo isso que eu já disse, desse caráter que vocês precisam ter, vocês precisam se amar. E a razão é muito simples, acompanhem ainda comigo no versículo. Porque o amor é o vínculo da perfeição. E a palavra vínculo aqui, né, ela aparece bastante no Novo Testamento, né, como uma espécie de laço, de ligamento, de atadura, né? Então, a perfeição que aqueles homens em Colossos estavam buscando no legalismo, buscando no misticismo, Paulo vai dizer, essa perfeição vínculo dessa perfeição que vocês querem, vocês só irão alcançar se for mantida mediante o amor mútuo entre vocês. A perfeição da igreja, a união mística perfeita que temos no Senhor, é onde nós nos amamos uns aos outros. Se vocês voltarem aí uma página em Colossenses capítulo 2, veja comigo o que Paulo vai dizer. Ele já disse isso antes. Colossenses 2, 1 e 2. Ele vai dizer, gostaria, pois, que soubesseis, ele queria que a igreja soubesse, que grande luta eu venho mantendo por vós e pelos de Laodiceia, né, os laodicenses, porquanto não me viram face a face. Para que ele lutava tanto? Para que o coração deles seja confortado e vinculado, está vendo a mesma palavra aí? Vinculado juntamente em amor. Paulo sofre, Paulo está preso, sendo privado de ver a rua, né, sofrendo uma grande angústia ali, em oração por aqueles irmãos que ainda nem o viram face a face, mas ele sofre, ele ora para que aqueles irmãos sejam confortados em amor. Ele vai dizer, eu quero que vocês saibam que eu estou sofrendo para que vocês sintam o amor que eu tenho por vocês. Essa é a grande característica da igreja, meus irmãos, uma igreja que se ama. Versículo 15, não só o amor, mas o quê? A paz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, da qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz de Cristo, meus irmãos, assim como o ser santo é um estado, nós estamos em paz com Deus. Deus não está mais em guerra com o seu povo por conta do sacrifício de Cristo. Nós temos paz com Deus, mas claramente podemos não desfrutar da paz que procede de Deus, que é a experiência, que é o sentimento, que é de fato aquela experiência de paz em nosso coração. Temos paz com Deus como estado, mas não a paz de Deus, que acalenta o nosso coração, que estamos em paz. E Paulo vai dizer aqui nesses dois sentidos, vocês estão em paz com Deus, mas a paz precisa estar no meio de vós. O sentimento de amor, de paz deve habitar no seu coração. Uma igreja onde não há contenda, uma igreja onde há paz, onde há união, onde há amor, onde há misericórdia, onde há bondade, onde há suporte, onde há benignidade. E da qual vocês foram chamados. Está vendo que mais uma vez a ideia de chamados aqui, a ideia de separados, Paulo vai dizer, vocês precisam viver isso porque foi isso que Deus os escolheu para que vocês fossem. Santos, irrepreensíveis, amados e que têm amor e paz uns para com os outros, aonde vocês foram chamados em um só corpo. Cristo morreu apenas por uma igreja. Cristo não morreu por uma denominação. A igreja invisível de Deus, nós não sabemos quem são. O Senhor o sabe. Estão espalhadas por todo o mundo, por todas as eras. Nós aqui somos uma igreja local, que representamos uma igreja, mas a igreja universal é um só corpo. É por isso que eu olho para o meu irmão e não há superioridade. Não há onde eu olho para o meu irmão e acho que eu sou melhor do que ele. Não há absolutamente diferença nenhuma entre raça, entre cultura, entre dinheiro, entre intelecto. Tudo, absolutamente todos são iguais. Eu comentei isso com vocês na semana passada, sobre a parte do conhecimento, né, que tanto Colossenses vai trabalhar. Meus irmãos, vocês podem tranquilamente entender a Bíblia como qualquer um outro. Nós tendemos a olhar grandes homens de Deus
e falar assim, nossa, como eu queria conhecer a Bíblia como esse homem. Esse homem de Deus ou essa mulher de Deus, eles são homens comuns como você. A diferença é que eles passam mais tempo estudando a mesma Bíblia que você tem em casa. Eles oram para o mesmo Deus. Eles têm o mesmo Espírito. Os recursos que eles têm para interpretar um texto, você também tem. A única diferença, meus irmãos, é que eles gastam mais tempo. Existe uma vocação, existe algo que eles buscam mais, mas todos vocês, o Evangelho nos iguala, porque o corpo é apenas um. Com funções diferentes, assim como no nosso corpo, com funções diferentes dentro da igreja, mas todos são um. Então temos que ter o amor, temos que ter a paz. E a última aqui, desse versículo, né? E temos que ser gratos. Não tem outro caminho, meus irmãos. Olhe de onde ele te tirou, olhe o que ele fez por mim, olhe o que ele fez por você. E eu e você precisamos ser gratos, felizes e alegres pela obra maravilhosa do Filho. Não há razões, não nos faltam razões para termos um coração grato. Tanto para eles de Colossos, quanto para nós. Ele não está mais em guerra com você, ele te perdoou, ele te amou, ele te buscou, ele te considera como um filho, te traz para casa, né, te adotando, te ajuda a ter um processo de santificação, onde você está o tempo todo nesse processo de abandonar as velhas práticas e viver uma nova vida, e você precisa ter um coração cheio de gratidão pelo que ele tem feito em sua vida, porque você não merece isso, meus irmãos. Eu não mereço isso. Uma vida baseada no amor, na paz e na alegria. É por isso que é difícil crentes ingratos, crentes ranzinzas, crentes que reclamam de tudo, que nunca está bom, e que são um empecilho para que o amor e a paz reinem na igreja. Porque não tem alegria. E a falta da alegria, assim como a falta do amor, é a falta do entendimento do que Cristo fez por ele. Porque quando entender de onde Deus o tirou, de que você viva muito aqui 90, 100 anos, de que Deus te tirou de uma eternidade no inferno, para passar uma vida inteira gloriosa com o Senhor nos céus, onde você não tem mérito algum nisso, tudo foi Ele. Se isso não traz alegria, gratidão e amor em nossos corações, meus irmãos, tem um problema muito grande. Nós precisamos ser gratos pelo que o Senhor fez em nós. Isso são as características da igreja. E daí no versículo 16, é maravilhoso que ele vai dizer a única coisa que está faltando, que não vai estar mais faltando, porque está no versículo 16. O amor, a paz, a alegria. E o que deve habitar? Veja aí, versículo 16. Habite ricamente em vós o quê? A palavra. Amor, paz, alegria, gratidão. Se não tiver Bíblia, meus irmãos, é fogo estranho. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Tanto o que Cristo falou, tanto o que foi pregado pelos apóstolos, como o que temos em nossa mão. Isso é o que habita no meio da igreja, a palavra, que é nosso único meio de fé e prática, aonde qualquer coisa que nos desviamos, nos voltamos para a palavra, nos baseamos na palavra. Tudo o que fazemos seja por meio da palavra. Não é o meu modo de pensar, não é o que eu penso, não é do meu jeito, não é o que eu acho, não é o que você acha, meus irmãos. É o que a Bíblia acha. Paulo vai dizer, então habite no meio de vocês ricamente a palavra. E o que vocês fazem com a palavra? Veja aí, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria. E isso só é possível por meio da palavra, o conselho, a instrução que você deve ter mutuamente por meio da sabedoria. Todo e qualquer conselho, toda e qualquer instrução precisa ser por meio da palavra com sabedoria. Não é a instrução minha, não é o que eu acho, mais uma vez, mas é o que a Bíblia vai dizer. E a Bíblia, muitas vezes, nos fere. A instrução que a Bíblia tem para o meu coração e para o seu coração não é o que eu e você quer ouvir. O que eu e você gostamos de ouvir é que seremos felizes, alegres, sem problema alguma. Venha para a fé que seu casamento vai melhorar. Venha para o Evangelho que Deus vai te dar um carro novo, que vai te dar uma casa nova. O que nós gostamos de ouvir é isso. Mas, às vezes, o que a palavra tem para mim e para você é arrependimento. Olhe para o seu coração, olhe para a vida que você tem vivido, abandone essas práticas e passe a ter essas.
Se santifique à semelhança de Cristo, que Ele já conquistou por você. Ele já te amou, Ele já te perdoou, Ele já derramou do seu Espírito para que você viva nesse caminho. A instrução, o conselho, deve ser por meio da palavra. O que nós fazemos com isso? Com alegria, né, meus irmãos? Né? Com alegria. Aí ele vai terminar o versículo dizendo: louvando a Deus com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, e mais uma vez com gratidão, com alegria em vosso coração. Os cânticos espirituais aqui, meus irmãos, esse versículo 16, não é nada místico, tá? Os cânticos espirituais são os cânticos que refletem a palavra que habita neles, onde eles instruem e onde eles aconselham por meio da palavra. O cântico espiritual é o cântico que está na Bíblia. Isso é o cântico espiritual. Não letras que ajudam o homem. Não letras para o ego do homem. Não letras que vão inflar o que você é, de mais podre que tem. Né? Como uma música que eu cantava bastante na igreja, a gente gostava bastante, né? Que você é campeão, você é vencedor. Acredite, é hora de vencer. Essa força, ela vem de dentro de você. Os nossos sonhos, é a gente quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas. Meus irmãos, está longe de ser um hino espiritual. E Paulo vai dizer aqui: se alegrem com cânticos espirituais, porque o cântico espiritual, com salmos, com hinos, eles estão dentro da palavra. É onde nós cantamos a palavra, onde nós falamos do Senhor e da sua doutrina. E veja que é interessante que a música na igreja, ela está dentro do contexto do ensino. A música ensina. Nós cantamos das verdades das Escrituras nas músicas. É por isso que não há espaço para uma música egocêntrica. Nós cantamos em coletivo as obras do Senhor, o que Ele é e o que Ele fez. A música faz parte do ensino. E é isso que deve habitar no meio de nós. A paz, a palavra, com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. É por isso que é extremamente importante revisarmos o tempo todo o repertório que temos cantado. Se temos falado sobre o Senhor e sobre a sua obra. Porque nada disso aqui é sobre nós. Veja que o culto, ele deve ser sempre 100% voltado na palavra. O que nós temos feito aqui? Nós começamos o nosso culto, leitura congregacional, lemos os salmos, nós estamos orando a palavra. Os cânticos devem refletir o caráter da palavra. E depois voltamos para as Escrituras e meditamos na palavra. Oramos a palavra, cantamos a palavra e meditamos na palavra. Porque é isso que deve habitar ricamente no meio de nós. Senão, somos só alegres, felizes, oba-oba, e não há doutrina, não há Bíblia, não há ensinamento, não há arrependimento, não há confissão de pecado. Porque o papel do Espírito Santo é nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Não ficarmos sambando e jogando cadeira para cima. Mas isso precisa da palavra. Isso é maravilhoso. Orarmos a palavra, cantarmos a palavra como ensino e instruirmos, aconselhando mutuamente com a palavra. Amém, meus irmãos? E felizes, né, que é o que ele vai dizer aqui. Com gratidão, 2 vezes ele vai dizer, né? Com gratidão e com alegria, isso não é peso, tá? Isso é maravilhoso, né? Nós nos reunimos na pessoa de Jesus para louvarmos o que Ele tem feito, o que Ele é e de como Ele tem transformado a nossa vida. Ainda que não sejamos o que gostaríamos de ser, já não somos o homem que éramos antes. E isso é obra maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas. E o último versículo, para nós finalizarmos, é o resumo de toda essa sessão, dessa perícope. Versículo 17. E tudo o que fizerdes, tudo, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, né? Dando por ele graças ao Deus Pai. Tudo, meus irmãos, tudo, absolutamente tudo aquilo que nós fazemos, que nós falamos, que nós agimos, que nós pensamos, que nós buscamos, devemos fazer para a glória do Senhor. Dar graças a Deus por Cristo é a maneira de expressarmos a nossa dependência de Deus e o reconhecimento que tudo que temos vem dele e que a graça vem somente por ele. É uma atitude constante de gratidão, alegria e expressando tudo que ele é em nós por tudo aquilo que fazemos. Nós comentávamos ontem na reunião dos homens
O Bruno comentou sobre o trabalho, de como o trabalho também precisa ser para a glória de Deus. Então tudo, absolutamente tudo que você faça, como aquele texto maravilhoso, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa que você venha fazer, precisa ser para a glória de Deus. Piper tem um livro maravilhoso que ele vai dizer que nós devemos, num capítulo, né? Que nós devemos tomar um suco de laranja para a glória de Deus. Porque quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, que é o que está dizendo aqui. Acima de tudo, tudo que vocês fizerem, seja o que vocês falem, seja o que vocês façam, vocês precisam fazer em nome de Jesus para que Ele receba a glória. Tudo, meus irmãos, nada é para mim, nada é para vocês, tudo é para a glória dEle. E a reflexão que fica é, o que eu preciso fazer para a glória do Senhor? O que eu não estou fazendo para a glória do Senhor? Porque a mortificação da carne precisa ser para a glória dEle. E a santificação de ter um novo caráter também é para a glória dEle. Seja no que você fale, ou seja no que você faça, Ele precisa ser glorificado. E as minhas considerações finais aqui, para finalizarmos essa perícope, tanto do que falamos na semana passada e dessa, sobre a vestimenta de mortificarmos a carne e nos revestirmos do novo homem, o fato de Paulo dizer que a lei que estava cravada na cruz, né, a lei que foi cravada na cruz, ela nos livra da condenação, nós precisamos viver uma vida de santificação. A lei não mais nos acusa, mas nós precisamos diariamente sermos mais parecidos com o Senhor. E eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que isso seja verdade em nossas vidas. É Ele que nos convence. E, meus irmãos, busquem diariamente ao Senhor. Olhe todos os dias para o espelho e fale, Senhor, me revista do caráter, a semelhança de Teu Filho. Se lembrem dessas características. E se você errar, e se você cair, peça perdão e retome. Peça para que o Senhor continue te ajudando e te santificando na pessoa do Filho. E se perdoem. É fácil nós lidarmos com nossos problemas internos, mas é mais difícil quando temos que lidar com os problemas dos outros, quando algum irmão te fere, quando algum irmão te machuca, e você precisa ter esse caráter de perdoar. De assim como o Senhor te perdoou, nunca tire isso da sua mente, assim como Ele já te perdoou, você deve o perdoar. E que acima de tudo, nós nos amemos. Se tem algo que eu tenho ficado muito feliz na nossa comunidade, meus irmãos, é nesses 7 meses que estamos de Ibra, é ver o amor nos irmãos. É ver o olhar de amor, o sorriso, de alegria de estarmos juntos, reunidos, como corpo, como família, conversando, servindo, se ajudando. Isso é maravilhoso, porque isso é o que nos caracteriza como discípulos de Jesus. Isso é maravilhoso. Então tenhamos o amor, a paz, a alegria e gratidão, a Bíblia, e isso tudo se resume na comunhão dos santos. Que possamos nos reunir na pessoa de Cristo, na pessoa do seu Filho, para bendizarmos o seu nome em tudo aquilo que fazemos. Seja cantando, seja louvando, seja servindo, seja varrendo a igreja, seja trocando um papel, seja fazendo absolutamente qualquer coisa, não só aqui, mas fora daqui. Faça para a glória do Senhor, para que Ele receba a glória, porque tudo é para Ele. Amém, meus irmãos? Vamos orar.